Um dos mantras do canal é que quanto mais jeito diferente você conseguir ver uma matéria, melhor para você. Maior a chance de você entender aquela matéria, maior a chance de você guardar aquilo que você viu, porque você vai estar vendo a mesma coisa por vários ângulos diferentes. Então sempre é válido, depois que você viu uma videoaula, você dar uma olhada numa teoria, ou dar uma olhada nos desenhos sobre a matéria, dar uma olhada num resumo, e às vezes até ver um documentário a respeito, ver um vídeo de curiosidades a respeito. E é por isso que eu escrevo os contos do canal também, porque às vezes você entende muito melhor vendo num formato do que em outro. Então eu vou deixar na descrição alguns contos para você dar uma lida. Eu falo bastante sobre esse tema de ver por vários ângulos no meu vídeo futuro do Enem. E hoje a gente vai ver alguns memes, e eu separei 7 memes de química que dá pra falar um monte de coisa sobre a matéria, dá pra falar algumas coisas avançadas, dá pra fazer uma revisãozinha e eventualmente até corrigir algum erro que tenha no meme. E se você acha que aprende bastante nesse formato, deixa aí algum comentário que eu faço vídeo de outras matérias também. Então vamos pro nosso primeiro meme que eu separei, e aí você fica à vontade para fazer uma pausa quando aparecer o meme, porque eu vou ficar usando o meme para falar da matéria mesmo. Então esse aqui é basicamente um meme sobre o bloco forças intermoleculares. E o meme é legal, tem uma omissão nesse meme que é meio importante para a prova, eu considero quase que um erro, mas vamos voltar na matéria. Então, forças intermoleculares é um dos blocos do meu cronograma, é uma matéria importante, é uma matéria que cai bastante na prova, e ela se trata das forças de atração entre diferentes compostos químicos. Essas forças podem ser mais fracas ou mais fortes, e elas têm um grande papel no estado da matéria. Então, forças mais fortes tendem a estar num estado sólido, um estado líquido, a temperatura ambiente. Forças mais fracas é mais provável que esteja num estado gasoso. E aí o meme vai te falar sobre 3 forças, a mais fraca delas é a força de London, e aí a gente conhece essa força como dipolo induzido. Ela é mais notada em moléculas apolares. A segunda delas seria a dipolo permanente, ou dipolo-dipolo, e ela ocorre entre moléculas polares. E aí a terceira, e por esse meme mais forte, seria a ligação de hidrogênio. Acontece na água, por exemplo, é um dos motivos da água ser líquida à temperatura ambiente, e ela acontece entre átomos de hidrogênio e átomos extremamente eletronegativos ligados a outro átomo de hidrogênio, como na água, por exemplo, e esses átomos extremamente eletronegativos, você precisa lembrar do FON, do flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, flúor, oxigênio e nitrogênio com hidrogênio, você forma aí essa força intermolecular chamada ligação de hidrogênio, que por esse meme seria super forte, mas tem uma força ainda mais forte e pouco comentada, mas que já caiu na prova. E essa força seria a íon dipolo, ela é ainda mais forte que a ligação de hidrogênio, mas não chega a ser tão forte quanto uma ligação química. Então ela é mais fraco que uma ligação iônica, mas mais forte que uma dipolo-dipolo ou uma força intermolecular ligação de hidrogênio. Então beleza, esse foi o primeiro meme. Coisas importantes, dá para você fazer uma revisãozinha de força intermolecular, e aí o que seria um quase erro é que uma força ainda mais forte que a ligação de hidrogênio seria a íon dipolo. Então bora pro nosso segundo meme, e aqui eu selecionei esse meme que eu gostei bastante, que é o meme dos gatinhos. Você faz uma pausa aí para dar uma olhada no meme, e aí já vamos falar da matéria. Então eu separei esse meme porque tem coisa útil para falar em relação ao Enem. Em especial, eu queria falar sobre uma propriedade aí dos metais alcalinos, mas primeiro vamos dar uma olhada geral no meme e dar uma estudada nele. Então o primeiro gatinho seria o sódio. O sódio é um metal alcalino, e quando você coloca ele na sua forma pura na água, ele reage com a água. É uma reação exotérmica e faz uma mini explosãozinha, dá para você até ver ela acontecendo. Mas depois eu volto e falo mais sobre esse caso. Aí o segundo gatinho seria o cloro. O gás cloro, que é o Cl2, é um gás extremamente tóxico, é um gás que já foi usado na Primeira Guerra Mundial, ele destrói o seu pulmão. Ele é considerado uma arma química e é considerado um crime de guerra você usar esse tipo de gás. E ele vai ter uma cor verde amarelado, e o importante de você saber do gás cloro é que ele é extremamente tóxico para o ser humano. E aí a gente vai por último gatinho, que aí é o meme em si tem a ver com esse gatinho, que por um acaso você misturando o sódio que explode na água e o gás cloro que é extremamente tóxico, você tem o sal de cozinha, que a gente usa no nosso dia a dia e é extremamente útil para a humanidade. E aí fora a sequência dessas propriedades, aí o que acho que é importante desse meme para o Enem? Importante você saber que os metais alcalinos, que seria a primeira coluna da tabela periódica, tirando o hidrogênio, então é a coluna do sódio, do potássio. Tem uma frase aí para você lembrar que é: hoje li na cama, Robson Crusoe é francês. O cama na verdade é de K, que é o potássio,
e o hoje é de hidrogênio, que não é um metal alcalino, mas está nessa coluna também. E aí essa coluna é importante porque os metais alcalinos colocados na água, eles reagem com a água, fazem uma reação exotérmica. Quanto maior o átomo nessa coluna, maior essa reação. Então você pode pôr até aí depois no YouTube, põe potássio na água, você vai ver que causa uma explosão já bem maior. E se você colocar um átomo ainda maior que o potássio, um metal alcalino, você vai ver que é maior ainda a explosão. E o interessante dessa explosão é que o que está acontecendo é que o metal alcalino está reagindo com a água e produzindo gás hidrogênio, que é o H2. E o H2 é um combustível potente, pode ser usado até em foguetes. Então o legal de você saber aí desse meme, um conhecimento útil para o Enem, é que metais alcalinos, a primeira coluna da tabela periódica, tirando hidrogênio, reage com água, formando H2. Então, beleza, bora pro terceiro meme. E aí vou deixar aí também, você dá uma olhada, faz uma pausa e bora falar da matéria. E aí aqui vai ser um meme sobre metais. E aí a primeira parte do meme, você tá vendo aí uma casinha velha e cinza. E aí quase todos os metais da tabela periódica são cinza, meio reflexivos, meio prateados. E eles têm essa característica aí de ser meio reflexivo, porque eles têm ligação metálica. E na ligação metálica a gente tem esse compartilhamento de elétrons entre todos os átomos do metal, que a gente vai chamar aí de mar de elétrons, e esse mar de elétrons é o que causa essas propriedades do metal. O metal, por exemplo, é usado para fazer espelho. Atrás do vidro do espelho tem aí um laminado, uma tintura de metal que causa essa propriedade reflexiva. E aí o interessante, e começa a ser útil para o Enem também, é que alguns metais não são cinzas, eles são de outras cores. São poucos, mas tem algumas exceções. As duas mais evidentes é o cobre e o ouro. O cobre usado aí em fio na sua própria casa, você pegar um fio, você vai ver que ele é avermelhado, laranja avermelhado, e o ouro é dourado. E os dois, por acaso, são metais nobres, que são metais que reagem menos que outros metais. E eles vão ser importantes aí para as reações de oxirredução. Os outros metais nobres, então você tem o cobre, o ouro, a prata, a platina e o mercúrio. Então é meio fácil lembrar, você lembra que são os dois de cores diferentes. O mercúrio é o único que é líquido a temperatura ambiente, então você precisa lembrar mais da prata e da platina. E é meio importante lembrar os metais nobres, porque se você tiver um metal nobre associado a um ânion e você põe em contato com outro metal que não é nobre, vai acontecer uma reação, porque o ânion vai preferir ficar com o outro metal. O metal nobre tem a tendência de ficar sozinho. E é isso, você vai dar uma estudada em reatividade de metais, em oxirredução e em pilha também você pode dar uma estudada nesse assunto. E aí uma outra coisa interessante aqui desse meme é que mostra o bismuto. Depois você coloca o bismuto aí no Google que você vai ver que é um metal bem diferente dos outros. Ele tem iridescência, ele lembra uma bolha, por exemplo. E também daria para colocar nesse meme aqui o cobalto, depois você olha no Google também, que é um metal que tem a cor azulada. Tem umas outras exceções, mas essas são as mais importantes. Mas essa foi a análise do terceiro meme, bora pro quarto meme. Faz uma pausa de novo para você dar uma olhada no meme e bora falar da matéria. Então esse meme aí vai falar sobre ligações químicas, extremamente importante para o Enem. Todo ano cai uma questão sobre ligação química e força intermolecular, você tem que saber de cabeça, assim. Você tem que acertar todas as questões, porque cai muito e é razoavelmente fácil. E aqui nesse meme até que dá para falar uma curiosidade, mas ele vai falar das 3 ligações químicas. A primeira delas que ele mostra aí é a iônica. A iônica rola essa doação de elétrons e ele considera aí como essa ligação altruísta. A segunda ligação é a covalente, que não doa elétrons. Então ele vai considerar a capitalista. E aí é que tem a curiosidade, porque você pode até falar, mas na ligação covalente eles compartilham elétrons. E isso é verdade, os elétrons são compartilhados. E você pode até alegar que um capitalista não seria muito de compartilhar algo. Mas o que você precisa ver é que numa ligação covalente tem um compartilhamento, mas esse compartilhamento muito frequentemente é assimétrico. Então o átomo que vai ficar com mais elétrons ou com uma parte maior da nuvem eletrônica é o átomo mais eletronegativo. Então tem um compartilhamento, mas ele é desigual quando a molécula não é simétrica e os átomos não são iguais. E aí a última ligação seria a ligação comunista, a ligação metálica, e aqui o lance é que todos os elétrons num metal, que estão em ligação metálica, todos os elétrons são de todos os átomos. Então os elétrons meio que não têm dono.
Então aí só para você lembrar, no geral as ligações iônicas acontecem entre um metal e um ametal, as ligações covalentes entre dois ametais e as ligações metálicas entre metais. Mas acho que era isso que eu queria falar do quarto meme. Bora pro quinto meme. De novo, faz uma pausa aí para você ver o meme sem explicação. E aí aqui o quinto meme vai te falar basicamente que o H+, que é o que você tem muito em ácidos, quando você joga em água, você libera H+, e o H+ é extremamente reativo, e o ácido é mais forte quanto mais H+ for liberado. E aí o meme é divertido, mas tem um erro nesse meme, ele não é inteiramente verdade. Então ele está falando aí que H+ é a mesma coisa que um próton. Porque o hidrogênio é um próton com elétron, o H+ é quando você tira o elétron desse próton. O H+ vai ser a mesma coisa que o elétron quando você tiver um átomo de hidrogênio, que é um próton e um elétron, e você tira esse elétron e aí vira o H+, que seria a mesma coisa que apenas um próton. Mas o hidrogênio tem isótopos. Nem sempre um átomo de hidrogênio é um próton e um elétron. Tem, por exemplo, o deutério, que é o isótopo do hidrogênio, que a gente usa na água pesada, que é um próton e um nêutron, e aí você tem um elétron. E se você tirar esse elétron, não vai sobrar só o próton, vai sobrar um próton e um nêutron. Então o meme é divertido, mas é meia verdade e é importante para o Enem, porque isótopo é algo que cai no Enem. Você precisa saber o que significa isótopo, que são átomos diferentes do mesmo elemento, que vão ter o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, mas tem uma variedade no número de nêutrons. E aí você vai ter alguns isótopos mais famosos, que vale a pena você ter uma ideia. O deutério é um deles, que é o que forma água pesada, que é o hidrogênio mais pesado que o hidrogênio encontrado mais abundantemente. Então o hidrogênio mais comum realmente só tem um próton e um elétron, mas o deutério ele tem algumas aplicações práticas. Você vai ter também o carbono 14, que é usado para datar coisas arqueológicas, e tem também o caso do urânio, que tem um isótopo específico usado para bombas atômicas. Quando a gente fala em enriquecer o urânio para fazer uma bomba atômica, a gente está falando em selecionar esse isótopo que é mais instável. E é isso, vamos para o sexto meme. Vou deixar aqui, faz uma pausa. E aí a matéria desse meme é a isomeria ótica. Então é uma piadinha aí bem simples. Na isomeria ótica você tem o isômero destrógeno e o levógeno. E esses isômeros são quase idênticos, mas um é a imagem especular do outro. Ou seja, se você coloca um na frente do espelho, na reflexão do espelho você vai estar vendo o outro. E a consequência disso é que eles vão ter atividades biológicas diferentes. Então apesar de eles serem quase iguais, eles têm funções e atuam de forma diferente no nosso organismo. E aí um caso que você precisa conhecer para a prova é o caso da talidomida, depois você dá uma procurada, que um isômero óptico não faz mal nenhum para o ser humano e o outro é extremamente tóxico para o ser humano, porque causa malformações. Mas aí o meme vai ser mais simplesinho que isso, ele só está colocando aí o L e o D, que representam dois isômeros ópticos. E aí vamos para o sétimo meme do vídeo. Esse aqui é o que eu achei menos engraçadinho, mas também pode ser divertido. Faz uma pausa aí. E aí a matéria desse meme aqui é nomenclatura de cadeias orgânicas, de funções orgânicas mais especificamente. E aí você tem que lembrar que dependendo da função orgânica da molécula, você vai ter um sufixo diferente. O sufixo ona é usado para cetonas, então você tem, por exemplo, no caso do butano, você vai ter a butanona. Aí você vai ter o sufixo al para aldeídos, que é quando você vai ter essa dupla ligação com o O, mas no finalzinho da cadeia e não no meio da cadeia. Aí você põe um al no final da molécula, aí seria o butanal. Se você tiver um ácido carboxílico no final da molécula, você vai ter o final oico com ácido na frente, então seria ácido butanoico. Para álcools, você vai pôr um ol no final, então seria o butanol. E aí você também tem que conhecer alguns outros aí, mas esses são os mais importantes. Mas é uma matéria que você tem que dar uma olhada e decorar todos os sufixos para quando você ler uma questão na prova você identificar qual que é a molécula. Então por hoje é isso, eu vou deixar mais um meme bobinho aí no final para vocês. Se você gostou desse modelo, se deu para aprender alguma coisa para a prova, me diz, que eu faço para outras matérias, ou faço mais para química também. Por hoje é isso, obrigado!